Bem, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de eletrostática e vamos falar um pouco sobre a lei de Coulomb. Nós vimos nas aulas anteriores que a eletrostática ela se baseia em dois princípios fundamentais. O primeiro deles era o princípio de conservação da carga. Para um sistema isolado, a carga no interior do sistema vai se conservar. E o segundo princípio fundamental era o princípio da atração e da repulsão. A lei de Coulomb nada mais é do que um aprofundamento desse princípio, que dizia que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Coulomb, em 1785, foi quem analisou a atração e a repulsão citadas no segundo princípio fundamental da eletrostática. Ele percebeu que a força de interação entre as cargas ou corpos carregados era tão intensa quanto maiores fossem os módulos das cargas envolvidas. Ele percebeu também que se diminuísse a distância entre os corpos carregados, a força da interação aumentaria. As observações feitas por Coulomb foram possíveis através da utilização de um equipamento chamado balança de torção. Apesar de ter sido utilizado por Coulomb, esse equipamento ele foi inventado por John Michell e ele tem a capacidade de medir pequenos torques, torques muito fracos. Outra observação feita por Coulomb é que a força de interação eletrostática é a mesma nos dois corpos carregados envolvidos e tem sentidos opostos. Aqui nós temos um enunciado mais formal da lei de Coulomb e diz o seguinte: as forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. No quadro à direita, nós temos uma representação da interação entre pares de cargas. No primeiro par, nós temos duas cargas negativas, a força entre eles, entre essas duas cargas, é de repulsão. O segundo par de cargas, no segundo par de cargas, as duas cargas são positivas, a gente observa também uma força de repulsão. E no terceiro par, nós temos cargas de sinais opostos. Nesse terceiro caso, a força entre as partículas carregadas ou entre os corpos carregados vai ser de atração. Observem que o módulo da força que atua na primeira carga vai ser igual ao módulo da força que atua na segunda carga. Nós dizemos que numa situação como essa, nós temos um par de forças, ação e reação. Então a força de interação eletrostática entre dois corpos se configura num par de forças, ação e reação. Nesse slide nós temos um experimento virtual da lei de Coulomb feito no site fet.colorado.edu. Nesse primeiro momento nós variamos o valor das cargas, utilizando esses painéis aqui de baixo. Então nós variamos a carga e, de acordo com a observação feita por Coulomb, à medida que a carga for aumentando em módulo, à medida que o produto das cargas for aumentando em módulo, a intensidade da força vai aumentar na mesma proporção. Então eu vou variar o valor da carga aqui nesses quadros e vocês vão observar a força, o vetor força variando, a intensidade da força variando aqui a partir desses dois pontos. Então nesses dois pontinhos vermelhos que eu marquei, você vai observar o vetor e aqui, o valor da força. Observem que o valor da força apresentado vai ser sempre o mesmo nas duas cargas. Eu estou variando somente o módulo. As duas positivas ou as duas negativas, com cargas de mesmo módulo. À medida que eu vou variando, vou aumentando, a força vai aumentando na mesma proporção. Observem aqui que eu estou mantendo as duas cargas com o mesmo sinal. Então a força vai ser sempre de repulsão. Eu vou ter as duas cargas negativas, a cor da esfera azul, ou as duas cargas positivas quando as esferazinhas estão vermelhas.
como eu estou considerando o módulo do produto das cargas, a força que eu estou encontrando vai ser em módulo também, ou seja, eu vou ter sempre uma força de valor positivo. Nós temos agora o mesmo experimento de antes, só que agora nós estamos variando a carga de modo que uma das cargas seja positiva e a outra negativa. Nós temos agora uma força de atração entre as cargas. Mas observe que a força sobre Q1 devido a Q2 vai ser sempre igual à força sobre Q2 devido a Q1, né? Ou seja, o módulo das forças vai ser sempre igual e apontando, logicamente, em sentidos diferentes, sentidos opostos. Então, com esse primeiro experimento virtual, nós constatamos a primeira observação feita por Coulomb, né, que a força é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Quanto maior for o módulo do produto das cargas, maior vai ser a intensidade da força. Agora nós vamos mudar um pouco o nosso experimento. Agora nós vamos variar a distância entre as cargas e vamos observar o que acontece com a força. Você vê que eu estou aproximando agora Q2 de Q1 e à medida que eu aproximo, a força aumenta. À medida que eu afasto, a força diminui. Ou seja, à medida que R aumenta, à medida que R cresce, nós temos a força diminuindo. E à medida que R diminui, nós temos a força crescendo. Você pode observar que a variação da força ela não se dá de forma linear. A variação dentro de pequenas distâncias, né, quando as cargas estão mais próximas, ela é bem mais intensa do que a variação dentro de uma distância com a margem maior. Ou seja, ela vai variar mais a partir do momento em que as cargas estão distantes aproximadamente 2 centímetros. Acima de 2 centímetros de distância, a variação da força em relação à distância ela diminui. Então, com isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que a força ela vai ser diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Com as observações feitas por Coulomb através da balança de torção e por nós através do nosso experimento virtual, nós chegamos na formulação matemática da lei de Coulomb, onde F é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade, que multiplica o produto do módulo das cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. À direita do slide, nós temos a representação gráfica da lei de Coulomb, né? Você observa que no gráfico, se eu tiver um D grande, vamos chamar daqui de D1, esse D grande, essa distância grande entre as cargas, ela vai resultar numa força menos intensa. E se eu tiver uma distância pequena entre as cargas, que eu vou chamar de D2, o resultado vai ser uma força mais intensa. No nosso exemplo aqui, que eu desenhei no gráfico, nós temos F2 maior que F1, né, para D2 menor do que D1. Então, quanto menor a distância entre as cargas, mais intensa vai ser a força de interação elétrica entre elas. A constante de proporcionalidade K, que aparece na lei de Coulomb, ela é chamada de constante eletrostática. Ela é uma constante que depende do meio material em que o experimento é realizado. Ela vale 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por Coulomb quadrado, ou pode ser obtida através dessa expressão aqui, ó, onde K é igual a 1 sobre 4π
Epsilon zero. E Epsilon zero é uma outra constante. Ela é a permissividade elétrica absoluta do vácuo. Ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metros quadrados. Né? Esse é o valor da constante para o vácuo, mas eu tenho um valor de Epsilon para cada meio material que eu considerar. Né? Com isso, eu posso calcular uma permissividade relativa de um determinado meio em relação ao vácuo, utilizando essa expressão aqui, ó, abaixo, onde a permissividade elétrica relativa vai ser a permissividade elétrica do meio que eu estou considerando, Epsilon, dividido pela permissividade elétrica do vácuo, Epsilon zero. E a permissividade relativa, diferente das permissividades absolutas, ela vai ser uma grandeza adimensional, certo? Bem, pessoal, com isso nós encerramos o conteúdo dessa aula. A seguir, nós vamos resolver 4 exercícios relacionados ao conteúdo que nós estudamos hoje. O primeiro exemplo da aula de hoje diz o seguinte: determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com 4 microcoulombs e 3 microcoulombs, estando elas no vácuo a distância de 6 centímetros uma da outra, dado constante eletrostática no vácuo, K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulomb quadrado. Bem, ele dá o módulo das cargas em microcoulomb, né? Mas nós temos que passar tudo para coulomb, né? Para que a gente obtenha a resposta correta. Então, Q1 é 4 microcoulombs, então ela é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E Q2 vai ser igual a 3 microcoulombs, então ela vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância também tem que estar em unidade do sistema internacional. Então a distância ele dá em centímetros, nós temos que passar para metro. Então são 6 centímetros, são 6 vezes 10 a menos 2 metros. Com isso, basta a gente jogar tudo na lei de Coulomb, né? Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Então vai ficar assim: F igual a K, que é 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por Coulomb ao quadrado, que multiplica o produto das cargas, né? 4 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb quadrado, dividido por 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado metros quadrados. Então vamos lá, ó. Coulomb quadrado cancela com Coulomb quadrado, metro quadrado dividido com metro quadrado dá 1, e sobrou apenas o Newton, né? A unidade que nós queremos ter no final. Então vai ficar assim: a força vai ser igual 4 vezes 3, 12, 12 vezes 9, 108, vezes 10 a menos 12, com 10 a 9, vezes 10 a menos 3. Isso aqui multiplicando 1 e dividindo por 36 vezes 10 a menos 4. Resultado final vai ser 108 vezes 10 a menos 3 dividido por 36 vezes 10 a menos 4. Então, 108 vezes 10 a menos 3 dividido por 36 vezes 10 a menos 4, a gente vai ter 3 vezes 10, que é igual a 30 newtons. Nosso segundo exemplo diz o seguinte: a atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram um conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A
que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Bem, eu redesenhei as cargas, né, conforme a questão apresentava. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos indicar a força de cada uma das cargas que estão nos vértices do quadrado sobre a carga que está no ponto A. A gente vai fazer isso através de uma representação vetorial. A direção da força vai ser a mesma direção da linha que une as cargas. Então, as forças de cada uma das cargas que estão sobre os vértices vai ser desenhada sobre essa linha tracejada amarela que vocês estão vendo aí, certo? Nós vamos começar da carga que está no vértice 1 e depois para a carga que está no vértice 2 e assim por diante, ok? Então vamos lá. A carga que está no vértice 1, ela é positiva. Então, ela atrai a carga que está em A, que é negativa. A força em A, devido à carga que está no vértice 1, vai apontar nessa direção, ó, na mesma direção da linha que une as cargas e apontando em direção ao vértice 1. No vértice 2, a carga é negativa. Tem a mesma natureza da carga que está em A, que também é negativa. Então, a força vai ser de repulsão. Como a carga em 2 é um pouco mais intensa, é o dobro da carga que está em 1, em módulo, né? Então, vamos desenhar um vetorzinho um pouco maior. Como a carga tem o mesmo sinal, é uma força de repulsão e a força vai apontar de 2 para 4. No vértice 3, nós temos também uma carga negativa. Também valendo menos 2Q. Então, a força vai ser de repulsão com a carga que está em A. Então, a força vai apontar mais ou menos nessa direção aqui, certo? E no vértice 4, a carga é positiva. A força entre a carga que está no vértice 4 e a carga que está em A é de atração. Como ela tem a metade do módulo da carga que está em 3, eu vou desenhar um vetor um pouco menor, certo? Então, a gente tem os vetores força de cada uma das cargas, para cada uma das cargas que estão nos vértices do meu quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses vetores, né? Lógico, numa questão de vestibular, no Enem, você já subentende que a força aponta para a esquerda, né? Da direita para a esquerda pela disposição dos vetores. A alternativa correta é a alternativa D, né? Onde o vetor resultante, o vetor força, aponta da direita para a esquerda. Nosso terceiro exemplo diz assim: duas pequenas esferas eletrizadas com cargas Q1 e Q2 separadas pela distância D se repelem com uma força de intensidade 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Substituindo-se a carga Q1 por outra carga igual a 3Q1 e aumentando-se a distância entre elas para 2D, o valor da força de repulsão será... Então vamos lá. Na primeira situação, eu vou chamar de F1. F1 é dado por K, Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Nessa configuração, a força vale 4 vezes 10 a menos 3 newtons. O que é que ele faz? Ele triplica a carga Q1 e dobra a distância entre as cargas. Então vai ficar assim: F2 vai ser igual a K, que multiplica 3 vezes Q1 vezes Q2, dividido por 2 vezes D ao quadrado. Isso vai me dar esse resultado aqui, ó.
Então, vou ter 3 dividido. 2 ao quadrado é 4, né? 3 dividido por 4, que multiplica K. Deixa eu corrigir aqui. Que multiplica K. Que multiplica Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Ora, quanto é que vale isso aqui? Nós acabamos de ver, ó. K, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, a força que eu chamei de F2, que vai ser obtida depois que ele triplicar a carga Q1 e dobrar a distância, vai ser igual a 3 quartos, que multiplica 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Ou seja, a força F2 vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Nosso quarto exemplo diz o seguinte: considere duas massas pontiformes de mesmo valor m, com cargas elétricas de mesmo valor q e sinais opostos, e mantidas separadas de uma certa distância. Seja G a constante de gravitação universal e K a constante eletrostática. A razão entre as forças de atração eletrostática e gravitacional é... Bem, a quarta questão ela tem como tema a semelhança entre a lei de Coulomb, que é dada por K, Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado, e a lei da gravitação universal, que é dada por G, que multiplica M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado. Nós dizemos que essas duas leis, né, são leis do inverso do quadrado da distância. O que ele quer nessa questão é que nós calculemos a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Os dois corpos estão a uma distância R um do outro, né? E a carga e a massa deles são iguais, né? Então ele quer saber isso aqui, e nós devemos assumir que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, e que M1 é igual a M2, que é igual a M, ok? Então vamos lá. Então a força elétrica dividida pela força gravitacional vai ser igual a força elétrica é dada pela lei de Coulomb, que é K, Q1 vezes Q2, mas como as cargas são iguais, né, vai ser Q vezes Q, dividido por Rzinho ao quadrado, que é a distância entre elas, dividido pela força gravitacional, que é G, constante gravitacional, que multiplica M1 vezes M2, as duas iguais a M, também dividido pela distância ao quadrado. Nós temos aqui uma divisão de frações, né? Desse modo, R2 dividido por R2 vai dar 1, e o que vai sobrar vai ser o seguinte: FE sobre FG vai ser igual a K vezes Qzão ao quadrado, dividido por G vezes M ao quadrado. Nas nossas alternativas, a resposta certa vai ser a letra B. Bem, pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Até a próxima.